Meus amados, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele está nos concedendo de mais uma manhã nós aprendermos um pouquinho na nossa escola dominical. E hoje nós estamos iniciando mais um trimestre. Nesse trimestre, nós vamos falar aqui sobre dons espirituais e ministeriais. Então, nesse trimestre, o nosso assunto será sobre os dons espirituais e ministeriais. É claro que hoje será uma aula introdutória, né? Nós não vamos nos deter hoje na especificação de cada um dos dons, mas isso será feito no decorrer do nosso ensinamento, no decorrer do trimestre. Então, eu estou aqui com a relação das aulas. Então, primeira aula que será hoje, né? E deu dons aos homens. Hoje será essa aula. Depois, o propósito dos dons espirituais, dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, o ministério de pastor, o ministério de mestre ou doutor, o presbitério, ou melhor, o presbítero, bispo ou ancião, o diaconato e a lição número 13, que será a última, a multiforme sabedoria de Deus. Então, meus amados, a liderança da nossa igreja, eles acharam importante esse assunto sobre o Pentecostes e eles entenderam que seria proveitoso continuar o assunto nessa esfera do poder do Espírito Santo. E quando você fala de dons espirituais e ministeriais, você, claro, está se referindo aos dons do Espírito Santo. Então, daí esse estímulo para que nesse trimestre o assunto fosse os dons espirituais. A aula de hoje é deu dons aos homens. Nós temos um texto áureo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. Nós temos uma verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. E nós temos aqui uma leitura, a nossa leitura bíblica em classe. Então eu convido a você, Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8, depois 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7. Vamos ler. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia,
seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios 12, 4 ao 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Senhor que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, meus amados, a nossa aula hoje, como eu já disse, ela é uma aula introdutória. Então, toda dúvida, tudo aquilo que você achar que precisava de mais informações, isso nós daremos durante todo o trimestre. Nós vimos já a lista das aulas, então hoje será uma aula introdutória, uma preparação, para que a partir do domingo nós entremos no campo falando dos dons individualmente. Bem, os dons na Bíblia. Antes eu gostaria de perguntar se você está me ouvindo bem. O som está bom aí? Está chegando bem a transmissão? Aí você me dá um retorno, aí eu fico mais tranquilo aqui. Os dons na Bíblia. Bem, o som está bom, ótimo. Na Bíblia, amados, no Antigo Testamento, há várias palavras que vêm traduzido como dom, né? E o sentido dela seria dádiva. O autor comenta assim, olha, a origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Bem, no Antigo Testamento, a palavra usada para dons, a palavra Natan, no hebraico, ela traz o significado de dar, de dádiva. Por quê? Porque os dons, eles são mesmo isso, eles são dádivas de Deus aos homens. Quando a gente olha no Antigo Testamento, nós vemos inúmeros personagens, né, da Bíblia que fizeram grandes trabalhos para Deus. Por exemplo, o próprio Sansão, nós temos Gideão, Moisés, Josué. Nós vemos, por exemplo, que na construção do tabernáculo, pessoas receberam uma capacitação divina para realizar, né, para concluir todos aqueles projetos, a mesa da proposição, o candelabro, as cortinas, né? Então, quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós percebemos o quê? Que pessoas capacitadas por Deus, elas foram usadas por Ele, né? Através do quê? Através dos dons espirituais. Agora, tem um detalhe. No Antigo Testamento, nós percebemos que o dom não era dado a todos. Não era dado a todos.
houve uma ocasião que 70 cooperadores de Moisés foram cheios do Espírito Santo e profetizaram. E inclusive dois deles que não estavam no momento naquela reunião também foram cheios do Espírito Santo, a ponto de Josué ele falar com Moisés e dizer assim: Moisés, eles não estão conosco, eles estão profetizando. E Moisés diz: ora, você está com ciúmes por mim? Está preocupado por mim? Oxalá todo o povo profetizasse. Oxalá todos fossem cheios do Espírito Santo. Então, observe que no Antigo Testamento, o dom, ele não era para todos. O dom no Antigo Testamento, ele é uma realidade, mas não é para todos. Alguns homens chamados para trabalhos específicos, profetas, sacerdotes, reis, eles eram capacitados por Deus. Bem, no Novo Testamento, nós vamos encontrar aí a palavra dom no sentido de dar, né? Quer dizer, no sentido de dádiva de Deus, né? Dons que vêm, é o carisma, né? Que dons dados pela graça de Deus. E nós vamos perceber que esses dons no Novo Testamento, eles estão para toda a igreja. No Antigo Testamento há dons, mas especificamente, esporadicamente na vida de alguns. Agora, no Novo Testamento a gente percebe que os dons, eles já são para toda a igreja, para fins específicos. Nós vamos encontrar, por exemplo, olha, na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja, em nome de Jesus, para promover a libertação dos cativos, cura dos doentes, proclamação da salvação, para a glória de Deus, né? E o Novo Testamento também deixa claro, diz o comentarista aqui, que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo e por isso podem receber os dons do Espírito. Então a gente vai ver que se no Antigo Testamento o dom era para alguns e até esporadicamente, no Novo Testamento já é para toda a igreja. Agora, qual que é o objetivo? O objetivo é justamente o bem-estar da igreja no seu todo. Então, os dons no Novo Testamento, de uma maneira mais reveladora, eles são dados por Deus à igreja para o bem da igreja no seu todo. Não é? É uma dádiva de Deus para a igreja. Então, nesse trimestre, o nosso ensino, né, o comentarista até comenta aqui, ele vai dividir os dons que a Bíblia mostra, ele vai dividir em 3 grupos distintos, tá? Por exemplo, ó, ele vai dividir, olha, dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais, tá? O autor aqui, ele vai fazer uma divisão, ele vai dividir os dons em 3 categorias: os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Ele vai fazer isso aí tendo como base a relação dos dons que está em Romanos, em 1 Coríntios e na Epístola de Paulo aos Efésios. Porém, é importante isso, o autor até comenta, que essa divisão é uma divisão apenas didática. O que é isso? É uma divisão feita para facilitar a nossa compreensão a respeito do assunto dos dons.
Por quê? Porque Paulo, quando a gente lê sobre os dons, a gente percebe que Paulo, não há no coração dele aquele pensamento de dar uma relação de dons, né? A ideia dele não é relacionar os dons e falar os dons são esses aí. Não é. Paulo, na realidade, ele está encorajando os seus ouvintes, né? Para quê? Para que eles vejam nos dons a oportunidade do serviço para a igreja. Através dos dons vai haver um relacionamento, né? Vai haver um relacionamento de bem-estar entre cada crente. Então, o alvo de Paulo não é simplesmente relacionar os dons, mas incentivar a igreja de Corinto, principalmente, a buscar os dons. Porque Paulo entende que os dons é uma dádiva de Deus, dada à igreja, para o bem comum da igreja. Bem, vamos continuando aqui, nós vamos ver aqui, por exemplo, os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Lá em Romanos, no capítulo 12, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Romanos, no capítulo 12. Cheguei aqui, Romanos, no capítulo 12. Nós vamos perceber, aqui, ó. Romanos, no capítulo 12, ó, a ideia é a comunhão dos santos, tá? Então, em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo, ele vai se deter no aspecto do serviço. Eu vou ler para você, olha. Romanos capítulo 12, verso número 4, olha. Porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Você vê? Então, em Romanos, observe que o alvo principal do apóstolo é justamente o serviço, o servir, né? É eu e você servir ao irmão, né? É um serviço mútuo. Então não é ideia de Paulo simplesmente relacionar os dons, mas incentivar aos romanos a ideia da responsabilidade que nós temos uns com os outros no corpo de Cristo. Porque eu e você, nós somos membros do corpo de Cristo, mas somos membros uns dos outros. Então ele vai dizer aqui, olha, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Um equilíbrio, né? Se é ministério, seja em ministrar. Ministério aqui
é serviço, é servir. A palavra diáconos, né? Inclusive a palavra evangelista, ela vem dessa palavra ministro, que é diáconos, que é servir, serviço. A ideia aqui é serviço. E ele diz, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Observe que a ideia aqui, perdão, a ideia não é você mergulhar nos livros para mostrar à igreja o teu conhecimento. Não, não é você mergulhar nos livros para reivindicar direitos ou reivindicar até valores pessoais e tudo mais. A ideia é você dedicar-se a servir ao teu próximo. Então, se o dom é ensino, haja dedicação ao ensino. Se é exortar, use esse dom em exortar. O que é exortar? Exortar é aconselhar. Exortar é admoestar. Se é aquele que reparte, faça com liberalidade, quer dizer, com generosidade. Aquele que na igreja tem a responsabilidade da área social da igreja, da ajuda, ele deve ser generoso, ele deve ter um coração aberto, ele deve amar, antes de tudo, aquele que precisa, aquele que na igreja ele é necessitado. O que preside, com cuidado. Presidir é estar no comando de uma organização. Presidir é que ele está no comando da igreja. Então ele deve ter cuidado. Por quê? Bom, porque ele é uma referência. Ele é um exemplo. Né? A voz do que preside, ela tem peso. A imagem do que preside, ela é importante. O que preside deve ser um parâmetro, deve ser alguém que possa receber dos outros uma atenção devida. Então, aquele que preside, com cuidado, viu? Ele não diz assim, com arrogância e tudo mais. Aquele que preside, com cuidado, com vigilância. Por quê? Porque ele preside, porque ele está na frente, porque ele delega também autoridade, porque ele deve ser o exemplo, porque ele deve conduzir o rebanho dentro da vontade de Deus. O que exercita a misericórdia com alegria. Misericórdia, ajuda mútua, né, auxiliando nas necessidades emocionais, etc., com alegria. Por quê? Porque os dons não são todos iguais, né? E nem sempre o que exercita a misericórdia vai encontrar tantas pessoas para ajudá-lo. Deveria, mas não encontra. Então ele deve fazer isso com alegria, não com constrangimento, porque tem que fazer, porque se não fizer é isso, é aquilo, mas com alegria. Então, aqui, esses são, primeiro, os dons de serviço, né? Então, é aquela capacidade que Deus dá para que você preste um serviço ao próximo, à igreja, tá? Bem, os dons espirituais, os dons de serviço você compreendeu, né? São aqueles dons usados para o bem-estar da igreja, né? Da igreja, serviço. Lembre-se, essa divisão, dons relacionados ao serviço, dons espirituais e ministeriais, essa divisão aqui é apenas didática, tá? Para que você tenha uma melhor compreensão, porque Deus quer que todos entendam. Os dons espirituais. Paulo escreve à igreja de Corinto. Vamos dar uma olhadinha nisso. Paulo escreve à igreja de Corinto, e lá no capítulo
12. Olha só. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra ignorante aqui, Paulo está dizendo, eu não quero que vocês desconheçam a respeito dos dons espirituais. Os dons espirituais que Paulo dá uma relaçãozinha aqui é palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então esses são os dons que Paulo ele relaciona aqui ele está falando com a igreja de Corinto. Então ele quer que a igreja de Corinto não desconheça a respeito dos dons espirituais, tá? A igreja de Corinto, Paulo está mostrando a eles que é necessário um conhecimento dos dons espirituais. Agora, ouça que interessante. Paulo, ele vai dizer lá no verso 3, ele vai dizer assim, olha, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, observe, meu amado, minha amada, que a igreja de Corinto, ela estava localizada em Roma. E a cidade de Corinto era uma metrópole. E o campo espiritual havia muito ocultismo, muita bruxaria. O diabo é diabo em todas as épocas. Então havia muitas superstições, havia muitas manifestações espirituais malignas. E a igreja de Corinto, claro, eram pessoas que viviam, quando na sua incredulidade, viviam nesse meio, nessas superstições, né? Em outros meios também, né? Nos pecados carnais. Mas era uma igreja que, antes de receberem Jesus como Salvador, eles tiveram muito contato com questões espirituais, só que malignas. Então, quando Paulo fala dos dons espirituais, Paulo vai dizer a eles que ninguém diz que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Paulo vai explicar para eles que todas as manifestações dos dons espirituais é tudo por um só Espírito, o Espírito Santo. Então, por que Paulo ele enfatiza isso? Porque a igreja de Corinto poderia confundir e o diabo se aproveitar e se manifestar no meio daqueles crentes que também eram carnais, né? A realidade é essa. Então Paulo vai orientá-los, né? Você sabe que os dons espirituais é um campo que é um campo muito sério. E em muitas igrejas, a falta de ensinamento, ela permite exageros, ela permite distorções, ela permite fanatismo. Então há muita coisa nesse campo dos dons espirituais. Então é preciso que tenha ensino. Então Paulo ele observa que a igreja de Corinto ela precisava de orientação. Olha, eu não quero que vocês desconheçam a respeito dos dons espirituais, mas ele vai dizer a eles que um só Espírito, o Espírito Santo, é que operava os dons espirituais. Por quê? Porque a igreja de Corinto vieram de um mundo naqueles dias espiritual, que envolvia ocultismo, bruxaria. Eles tinham que ser ensinados. A igreja tem que ser ensinada.
Por quê? Porque toda e qualquer manifestação espiritual, ela tem apenas três fontes. Ou ela vem de Deus, glória a Deus, ou ela vem dos homens, mente humana, ou ela vem do diabo, manifestações satânicas. Então, uma igreja ensinada, uma igreja que inclusive tenha discernimento dos espíritos, ela impede que essas manifestações malignas elas aconteçam. Você sabe que existem aqueles que não creem nos dons espirituais. Os cessacionistas são aqueles que dizem que os dons eram só para aquele tempo. Isso é falta de conhecimento bíblico, falta de humildade para se humilhar diante do que a Bíblia diz. É claro que há muitas distorções, em alguns lugares muitas confusões envolvendo dons espirituais. Mas por quê? Pela falta do conhecimento, pela falta da orientação, por uma série de fatores aí, acaba dificultando tudo. Porém, é importante que nós entendamos que os dons espirituais é uma necessidade da igreja. Não é porque em tal igreja deu confusão que não vamos mais crer nos dons espirituais. Vamos crer, vamos ensinar, vamos orientar e vamos buscar para a glória do Senhor. Então, o uso errôneo dos dons espirituais vai causar aí heresia, um monte de coisa. Não, nós tivemos aí, algumas semanas atrás aí, uma profecia dizendo que no dia 30 pessoas iriam cair nas ruas, cair no mercado, muitos irmãos compartilharam e tal. Só o compartilhamento do negócio desse já mostra a falta de conhecimento que há hoje em nossas igrejas. No geral, está faltando conhecimento bíblico em nossas igrejas. Está faltando ensinamento. Infelizmente, os nossos cursos teológicos, eles acabam sendo algo que não é para toda a igreja. Bem, não sei se eu estou sendo bem claro, mas eu digo assim, os assuntos teológicos, muitos deles deveriam ser normais em nossos cultos doutrinários, porque culto de doutrina é culto para ensinar o crente. E muitas vezes esses assuntos são restritos a seminários teológicos. Então parte da igreja conhece e outra parte não. E mais algumas falhas que cometemos aí. Mas é importante que haja ensinamento no nosso meio sobre dons espirituais. Não basta simplesmente dizer que não existe, que era para aqueles dias. Isso é conversa, não existe. Nós temos que buscar os dons, mas temos que compreender que é preciso ensinamento. Bem, eu não vou me deter tanto aqui, porque nós vamos ver esses dons passo a passo. É uma aula introdutória. E acerca dos dons ministeriais. Bem, isso está em Efésios. Eu vou ler para você aqui, Efésios, no seu capítulo número 4, verso 11. Olha. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons ministeriais. Os dons ministeriais também são dons concedidos à igreja. Tá? Então, Paulo ele vai informar a igreja de Éfeso
que Deus deu dons aos homens. E esses dons aqui são os dons para o ministério, dons ministeriais, no sentido de um serviço para o aperfeiçoamento dos santos. Então são eles, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Em aulas futuras, nós vamos ver cada um desses dons ministeriais individualmente. Por hoje, nós vamos apenas falar assim superficialmente, mas que você entenda que esses homens que têm essa capacidade ministerial, está escrito, ele deu dons aos homens. Esses homens, eles têm a responsabilidade de ensinar a igreja, o corpo da igreja. Entendeu? Então, o que se espera de um profeta, de um apóstolo, de um evangelista, de um pastor, de um doutor? Se espera que haja ensinamento para a igreja. Lembrando que aqui não é título. Aqui ele não está falando de credencial. Ele está falando de dons ministeriais. Nós cometemos um erro ao longo da história, que dons, eles viraram títulos. Por exemplo, no nosso caso, né? Evangelista é uma credencial que temos. Pastores é uma credencial que temos. Entendeu? Nós não temos credencial de apóstolo, algumas igrejas têm. Nós não temos credencial de profeta, algumas igrejas têm. Nem de doutor. Quer dizer, a grande realidade é que hoje, de uma maneira geral, em relação a credenciais, virou uma salada. Hoje é uma verdadeira salada. Então hoje é muito comum que você encontre alguém que tenha credencial de pastor, mas não tem o dom. É muito comum que você encontre alguém com a credencial de evangelista, mas não tem o dom de evangelista. Entendeu? Então, o que quer dizer? É uma salada. Isso vem, meus amados, ao longo da história da igreja. Então, dons ministeriais, eles acabaram sendo transformados em títulos. E o título, ou a credencial, ela não dá dom para ninguém. Nós temos que separar, fazer assim, aqui, credencial e dom. Ter a credencial e não ter o dom não significa nada na prática, no campo da obra de Deus. E hoje a maioria, de maneira geral, tem a credencial e não temos os dons. Nós temos que fazer o quê? Buscar os dons espirituais. Raciocine comigo. Que adianta ter o título e não ter o dom? O que a igreja precisa? O que o povo de Deus precisa? Ele precisa de homens que tenham dons espirituais. Você entende? Então, nos tempos apostólicos, os homens que tinham dons espirituais, ministeriais, eles ocupavam o presbitério ou presbitério da igreja. Então, um Pedro, um João, um Tiago, eles eram cheios do Espírito Santo, capacitados pelo poder do alto. E hoje é uma grande maioria aí que tem o título. Então hoje, infelizmente, se briga por título, se discute por título, se muda de igreja por título. Nós brigamos por título, quando deveríamos buscar os dons espirituais. Está vendo como a gente complica tudo? Enquanto a gente fica complicando tudo, aí grupos religiosos que não creem nos dons espirituais, eles apontam isto no nosso meio. É lamentável, né? Mas eu não estou fora do assunto não, tá?
os dons ministeriais é uma realidade bíblica, é uma realidade do Novo Testamento. Bem, a igreja de Corinto, é o terceiro ponto aqui, ó. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Então, quando Paulo escreve a igreja de Corinto, ele vai falar da importância dos dons, tá? Que nós já falamos. Ele vai falar da diversidade dos dons. Ele vai falar para eles do perigo da autossuficiência. Ele vai falar sobre a humildade. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos filósofos. Nada contra a filosofia, mas a igreja de Corinto tinha muito filósofo. E os filósofos, a maioria deles, arrumaram um problemão para Paulo. Por quê? Paulo era cheio do Espírito Santo. Encontrou com um grupo cheio de filosofia, só podia dar perseguição contra Paulo. Mas a igreja de Corinto, eles precisavam entender que os dons eram importantes. E eles até buscavam os dons, queriam dons. Mas a igreja de Corinto faltava humildade. A igreja de Corinto faltava amor. A igreja de Corinto faltava ordem. A igreja de Corinto tinha muita gente que era autossuficiente. Achava que podia viver sozinho. E não é. A Bíblia é clara. A Bíblia diz assim que aquele que se separa, ele busca os seus próprios interesses. Ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então a igreja de Corinto precisava aprender que os dons são importantes para a igreja no seu todo. E também que há diversidade dos dons. A preocupação de Paulo não é tanto enumerar os dons. Ele não diz, olha, são 9, tá? Ele não fala isso. Nós contamos 9, mas certamente há mais. Só que Paulo enfatiza o que? A diversidade dos dons. Tá? Por exemplo, se você tem 2 argolas, para que você consiga unir uma a outra, uma delas tem que ser aberta. Né? Uma argola precisa ser aberta para que ela possa encaixar-se na outra para ficar unida. Assim são os dons espirituais. Eles são diferentes, porém é uma diversidade para que haja unidade, né? É isso. Observe hoje. Nós temos uma igreja só cura. Nós temos uma igreja só ensinamento. Aí se dividem. O que só ensina chama o outro de fanático. O que só fala de cura chama o outro de incrédulo. Por que isso? Eles não entenderam que tem o dom da cura e tem o dom da palavra da ciência. Entendeu? Então Deus vai usar um para curar, mas vai usar o outro para explicar a cura. Quem cura? Por que cura? Os efeitos da cura. Né? Por exemplo, nós estamos aprendendo hoje aqui, o comentarista o Elinaldo Renovato, é um dos grandes ensinadores das Assembleias de Deus, e ele está nos ajudando com aquilo que Deus deu para ele. Eu estou te ajudando com aquilo que Deus me deu, modéstia à parte, né? Esses comentaristas são homens altamente capacitados. Mas cada um, com aquilo que Deus lhe deu, se unem para o teu bem. A ideia não é briga, entendeu? A ideia não é autossuficiência.
A ideia não é você viver para você mesmo. Cristianismo é você viver para o próximo. Então, se a pessoa na igreja ele tem dom de profecia, é para o bem-estar da igreja. Só que para isso ele vai precisar de ser ensinado. Por quê? Porque os dons espirituais, é preciso que haja humildade, que haja temperança, que haja amor. E você sabe que temperança, amor, são fruto do Espírito. Mas deve trabalhar juntamente com os dons do Espírito. Então, há uma diversidade para que haja unidade. Então, muitos irmãos, mas eu gostaria de ter tal dom, e não sei o quê. Busquemos os dons. Os dons que edifiquem a igreja. Né? Peça a Deus que Ele te capacite com dons espirituais. Agora, também você deve crescer na fé, para que não haja autossuficiência. Eu sou eu não quero saber e tal. É por isso que muitas pessoas que têm dom espiritual querem comandar a igreja, né, e tal. Você entende? Então, nós temos que tomar cuidado com isso aí. Então, a grande realidade é que os dons espirituais, eles são diversos, né? Há uma diversidade, mas propositalmente para que haja uma unidade. Eu tenho um dom, você tem outro, a gente se une para o bem mútuo, para o bem da igreja, né? A igreja de Corinto, havia muito problema lá. A igreja de Corinto, quando fala da ceia, Paulo não está dando um esquema para ele da ceia. Paulo está corrigindo distorções. Paulo diz a eles, olha, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Eu já falei para vocês que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e tal. Mas a igreja de Corinto, na hora da ceia, eles faziam um tumulto. Lá, abrindo um parêntese aqui, na igreja de Corinto, tinha a festa ágape, era a festa do amor. E nessa festa havia um momento da cerimônia da ceia. Tá? Então, nos dias da igreja de Corinto, uma igreja abastada, tal, mas tinha alguns pobres. Os pobres sempre terão convosco. Toda igreja tem pobre. A igreja que diz que todo mundo é rico é mentira. Os pobres sempre estarão convosco. E na igreja de Corinto, aqueles irmãos que eram menos abastados, pobres, não tinham como levar vários alimentos para essa festa. E então os de mais posse levavam. E todo mundo comia junto. Aí com o tempo, o amor foi esfriando, e aqueles que levavam mais alimentos, tudo, eles começaram a não esperar mais a presença dos mais pobres. Eles chegavam, faziam o banquete, e quando o mais pobre chegava não tinha nada. Eles reduziram a ceia a uma festa seletiva, a discriminação, né? Aí Paulo escreve lá e ele diz para eles, ele fala assim, vocês não têm casa para comer e para beber, não? Vocês querem fazer isso aqui na igreja? Vocês querem envergonhar os que nada têm? Eu já ensinei para vocês. Então, a igreja de Corinto era uma igreja bem complicada mesmo. E quando falta amor, falta tudo. Quando eu deixar de amar você em Cristo, eu vou achar que eu sou melhor que você. E também vou ficar bem chateado se eu perceber que você é melhor do que eu. Vai ter encrenca. Vai ter encrenca. Nós não vamos se encaixar nunca. Porque o amor é que pondera, né? O amor é a base. Tanto que está escrito que se eu tiver
uma fé que eu transporte os montes, se eu tiver uma generosidade que eu dou até o meu corpo para ser queimado, e eu não tiver amor, nada vale. Posso falar todas as línguas, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que tino, eu só vou fazer barulho. Então é o amor, tá? Então, meus amados, a aula de hoje tem uma conclusão aqui. Eu vou ler para você ela. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Os dons é uma realidade. Quem não crê nisso é incrédulo, e os incrédulos não têm parte no reino de Deus. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo. Sabe o que eu acho interessante? Como que nós conseguimos tolerar a incredulidade a respeito dos dons espirituais? A gente se une, faz parceria facilmente com denominações que não creem nos dons espirituais. Isso é um dos meios, é uma das coisas que dificulta a ação de Deus entre nós. Não pode haver essa tolerância, entendeu? Israel é Israel e Midianita é Midianita. Misturar isso aí é um absurdo. Mas olha aqui, ó. Pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Ouviram? Então, meu amado, os dons espirituais é uma realidade, tá? Então, vamos recapitular. Então, a gente viu hoje que os dons é uma necessidade. No Antigo Testamento há manifestação de dons, porém não há para todo o povo de Deus, para alguns. No Novo Testamento a gente já vê que é uma dádiva para toda a igreja. No Novo Testamento, na Nova Aliança, os dons é para todo crente, deve buscar os dons. Bem, nós vimos que os dons espirituais, o comentarista, ele divide em 3 grupos: os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Mas é uma divisão para efeito didático, para a gente poder entender melhor. Mas, no geral, todos os dons é para o bem da igreja. E nós comentamos a respeito da igreja de Corinto, que era uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Muito tumulto, muita bagunça, todo mundo queria profetizar ao mesmo tempo, e Paulo vai orientá-los a respeito dos dons, vai enfatizar que a diversidade de dons e vai dizer que tudo é pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a cidade de Corinto era cheia de falsos profetas, demônios. Paulo chegou a dizer a eles: olha, eu não quero que vocês participem da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, numa mistura como essa, Paulo tinha que separar. Nós temos que separar. Esse será o nosso trimestre. Você pode dar um retorno para mim? Se você entendeu bem essa aula, se te animou para a próxima aula, dá um retorno para mim aí, por favor. Fala para mim aí se você entendeu, porque na próxima aula, deixa eu achar aqui, na próxima aula será o propósito dos dons espirituais. Tá vendo? Na próxima aula, o propósito dos dons espirituais. Estaremos aqui se Deus quiser. Meus amados, hoje à noite, por causa do documento que foi assinado ontem e tal,
hoje à noite, nós teremos o culto presencial, tá certo? Então, hoje à noite, a partir das 18 horas, nós estaremos na casa do Senhor, presencialmente. Avise aqueles irmãos que não têm rede social, porque eu vou dar mais um aviso nos nossos grupos. Procure chegar às 18 horas, porque é um limite. Nossa reunião pode ir até às 20 horas. Então nós vamos terminar antes das 20 horas. Então hoje, a partir das 18 horas, terminaremos antes das 20 horas. Então se você chegar lá às 19 horas, né, 19h30, você vai chegar quase no final. Chegue a partir das 18 horas para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Seria isso. Meus amados, eu acho que dá tempo, viu? Eu vou convidar uma de nossas irmãs para louvarem o nome do Senhor, aí depois a gente encerra. Vamos ver. Paz do Senhor, pastor Silvio. Amém, irmã. Paz do Senhor a todos os irmãos. Curou-me a minha ceia, um homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Só o Senhor que nos salva, que nos liberta. Salvou-me, salvou-me, salvou-me com muito amor. Um homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Amém. Nós vamos orar agora. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado por esta manhã, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu para aprendermos da Tua Santa Palavra.
pela presença dos teus filhos, participando, comentando. Abençoe, Pai querido, a cada um deles. E à noite nos dê um culto na tua gloriosa presença. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos. Amém? Até a noite, 18 horas, se Deus quiser. Irmã Rosimeire, muito obrigado. Deus te abençoe. Viu?